Esta segunda-feira ficou marcada pela apresentação do projeto em torno da Sinagoga de Tomar, iniciativa que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal e que contou com as presenças de representantes das embaixadas de Israel e da Noruega, da rede de judiarias de Portugal e, claro, das entidades locais, a exemplo da Presidente da Câmara e do responsável máximo pela Assembleia Municipal na Bantina. Em traços gerais, tal como já tinha sido tornado público em agosto último, está em causa a recuperação da sinagoga, em particular com obras que serão efetuadas no interior deste espaço, considerado monumento nacional desde 1921. Nesse sentido, registro para a colaboração do governo norueguês, que comparticipa com uma verba a rondar os 100 mil euros, sendo que a obra propriamente dita fica a cargo da autarquia tomarense. É para nós, Câmara Municipal de Tomar, um dia muito importante que estamos a viver hoje. A religião judaica, a cultura judaica, intercruza-se com aquela que é a nossa cultura enquanto tomarenses. Judaísmo, templários, estão intimamente ligados. E aquilo que estamos hoje aqui a lançar é um primeiro passo, que pode parecer pequeno, mas é um primeiro passo seguro numa caminhada que pretendemos fazer em conjunto com a comunidade tomarense, com a comunidade judaica, com a comunidade norueguesa, com a comunidade do mundo, porque isto são valores do mundo. Aquilo que estamos aqui a tentar passar, construir e criar são a continuidade dos valores do mundo e da humanidade, que é isso que nos une. Eu passaria agora a palavra ao Sr. representante, o Dr. Jorge Patrão, da Rede de Judiarias. É com gosto que venho a Tomar, porque Tomar eu tenho vindo muitas vezes, mas é um símbolo da história judaica portuguesa, que é aquilo que a Rede de Judiarias pretendeu fazer e que eu quereria explicar em um minuto ou dois. Em 2011, 9 municípios portugueses, 5 regiões de turismo e 2 comunidades judaicas fundaram uma associação privada com vista a, pela primeira vez, de uma forma organizada em Portugal, levantar a identidade judaica portuguesa e o papel que esta componente desta minoria teve no crescimento e no desenvolvimento português. Esses factos básicos não nos ensinaram na história de Portugal, infelizmente, mas os judeus estão presentes nas cortes portuguesas da primeira dinastia, da segunda dinastia principalmente, em praticamente todos os reinados, a começar no de Dom Afonso Henriques. Depois de acabado o tempo dos judeus, em 1496, pela obrigação imposta pelos reis católicos para que se pudesse efetuar o casamento de Dom Manuel, uma questão verdadeiramente política na Europa da época, nós acabámos por criar, na data de 1496, também um decreto de expulsão, que conduziu a uma grande, não é, eu iria dizer certa, mas é uma grande decadência cultural e civilizacional, económica em Portugal. Aquele mapa que está ali é bem ilustrativo, o mapa mundi, o outro é o mapa dos municípios já hoje aderentes à Rede de Judiarias, que são 28, entretanto, aparecidos, com mais 7 que estão a pedir. Mas o fundamental para a história de Portugal e para a história da Europa e para a história do mundo é que tudo aquilo que temos vindo a investigar com a colaboração de centenas de pessoas de todos os sítios. Basta ver que só a aprovação nas assembleias municipais destes municípios todos envolve milhares de líderes de opinião. Gente de muitas universidades, institutos politécnicos, que eu também saúdo a presença do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomar aqui. O Instituto tem colaborado connosco, mas fundamentalmente envolve o conhecimento de que aquele mapa mundi que se vê além, nós poderemos já acrescentar 70 cidades de todos os continentes onde judeus de origem portuguesa foram desenvolver um papel enorme do ponto de vista principalmente económico, mas também na medicina, cultural, e que fizeram engrandecer zonas que para nós portugueses não foram estudadas e são inimagináveis. Aproveitava também para saudar a presença na sala de
Um amigo nosso, que é não sei bem se é português, se é inglês, eu acho que é as duas coisas, cujo pai teve muito a ver com a valorização, no tempo do Sr. Luís Vasco, da Sinagoga de Tomar, e que veio diretamente de Sheffield para estar aqui conosco em Tomar, a comemorar este relançamento que a Câmara vai levar a cabo de uma forma que se espera definitiva, de um património que é um património da Europa. Em último lugar, e para não me alongar mais, uma saudação especial à colaboração, desde há anos tida, pela Embaixada do Estado de Israel, na pessoa da senhora embaixadora que tem acompanhado todo o processo de crescimento da Rede de Judiarias de Portugal, e também ao Reino da Noruega, que decidiu, há cerca de 3 anos, financiar culturalmente este projeto de regeneração urbana e este projeto de investigação da Rede de Judiarias de Portugal com um montante de 4 milhões de euros, ao qual o Estado português também está a acrescentar 15% desse montante. Portanto, queria fazer uma saudação especial ao Reino da Noruega por esta atitude solidária que tem como país europeu e dar os parabéns a todos os tomarenses, por forma a que pensem que, para o futuro e dentro em breve, esperamos todos nós, terão um património simbólico e físico muito importante para a história do judaísmo sefardita. Eu passava agora a palavra ao representante da Embaixada da Noruega, não sem antes primeiro deixar-lhe aqui uma garantia por parte da Câmara Municipal. O prazo que nos é dado vai ser mais do que suficiente para fazermos a tarefa a que nos propomos. E, portanto, queremos ir mais além do que aquilo que vai ser o projeto por vós apoiado. E vocês vão ter a oportunidade hoje de ver qual é aquilo que nós pretendemos. Mas quero deixar a garantia, em nome do município de Tomar, de que o prazo vai ser mais do que suficiente do que aquilo que nós necessitamos. E deixar-lhe uma palavra de agradecimento, porque certamente sem o apoio do Reino da Noruega não seria possível estarmos hoje aqui a fazer este evento. A palavra é sua. Muito obrigada. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para assistir hoje à apresentação do projeto. Podem, naturalmente, perguntar-se o que faz um representante da Embaixada da Noruega aqui. Estamos a uns 3.000 quilómetros da Noruega. De facto, na Europa é difícil chegar mais longe da Noruega do que aqui. Mas Portugal e Noruega partilham mais laços, mais vínculos, mais ligações do que o facto relativamente bem conhecido da Noruega produzir a maior parte do bacalhau que se come cá em Portugal. E também gosto de acrescentar que Portugal produz os sapatos da traje nacional da Noruega. Então, um certo câmbio. Eu tenho eu mesmo em casa sapatos de muito boa qualidade. A Noruega não faz parte da União Europeia, mas a Noruega faz parte da Europa. Faz parte da tradição europeia, da história, dos valores comuns europeus. Também faz parte no que diz respeito a instituições, através do Acordo do Espaço Económico Europeu. Fazemos parte integrante, através deste acordo, do mercado interno europeu. As 4 liberdades, a livre circulação de pessoas, serviços, capitais. Sempre esqueço-me de alguém, mas foram pelo menos 3. A Noruega faz parte tudo como qualquer outro país da União Europeia. E partilhamos este. E também através deste espaço económico europeu temos um mecanismo financeiro que mencionamos mais frequente sob o nome inglês de EEA Grants. E a Noruega disponibilizou desde o início um total de 3.000 milhões de euros para reduzir disparidades económicas e sociais na Europa. Dentro deste período, Portugal recebe 58 milhões de euros
E temos 8 programas, e um dos programas, então, é o programa de património cultural, em que a totalidade da verba é para apoio às rotas sefarditas, rede de judiarias. E temos um grande orgulho em apoiar este projeto, como o património cultural judaico em Portugal também faz parte de um património europeu comum, partilhado. E não faz sentido falar neste aspecto de fronteiras dentro de países, entre países. A Noruega também faz parte da tradição europeia, como disse, e temos um imenso orgulho em apoiar este projeto. Também o projeto tem uma vertente económica, porque visa disponibilizar os sítios, em total 13 sítios em Portugal, para um aumento de visitas turísticas, que é uma coisa positiva. E tenho de destacar também que o projeto tem lugar por todo o território português. Portugal é mais do que Lisboa, nós sabemos isto na Noruega, um país que também visa a valorizar as regiões, os distritos, de não se limitar a pensar só nas grandes cidades. Estamos a olhar para o passado hoje, a olhar para a memória. Vivemos num mundo que está a se alterar de maneira muito rápida, e é preciso, por esta razão, parar, pensar, olhar pelos indicadores do caminho que nos trouxe até aqui. E é isso que fazemos hoje. Isto não quer dizer que olhar pelo passado sempre dá razão de alegria. Conhecemos também os horrores do passado, como o Holocausto. Portugal tem o seu histórico de pogroms contra os judeus. A Noruega também, naturalmente, tem lados da história que merecem simplesmente vergonha. Durante a Segunda Guerra Mundial, a polícia norueguesa contribuiu a procurar judeus na Noruega e contribuir para a deportação para os campos de extermínio. Não é para dizer que é sempre razão da alegria olhar pela memória, mas temos de lembrar-nos precisamente do caminho que nos trouxe aqui. Eu vejo também que continua a ser uma palavra que se usa nas escolas, nos campos de desporto, um insulto, que se usa a palavra judeu, é um indicador de que temos ainda um caminho a percorrer. E tenho, mais uma vez, orgulho em apoiar este projeto e espero que conhecer melhor o passado vai aliviar situações assim. Eu felicito hoje a municipalidade, o município de Tomar, a todos os presentes, no nome da Embaixada da Noruega. Muito obrigado e parabéns. Passo agora a palavra à Sra. Embaixadora de Israel, não sem antes reiterar, se me permite, Sra. Embaixadora, publicamente aquilo que tive a oportunidade de partilhar consigo, que também esta nossa parceria deu hoje um primeiro passo consistente para aquilo que será um trabalho também conjunto com Israel no futuro. Não só na área mais cultural que estamos hoje aqui debruçados, mas também descobrimos aqui um conjunto vasto de outras matérias onde nós podemos articular também com Israel. Senhora Embaixadora, muito bem-vinda a Tomar. A palavra é sua. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Tomar, todos presentes aqui na mesa, todos os representantes de entidades aqui presentes, boa tarde a todos. Sinto-me muito honorada pela esta fantástica oportunidade de participar nesta cerimônia de apresentação do projeto da Sinagoga do Tomar e visitar também a sinagoga e outros lugares que têm contatos com a sinagoga. E é muito famosa a sinagoga e faz parte da história de Portugal, da história da comunidade judaica,
aqui, nesta zona, nesta área, foi de séculos atrás, mas continuamos a estudar e verificar todas a história de caminho do povo judeu, de períodos diferentes, e ver e manter esta memória e conhecimento para futuras gerações, que isso é muito importante. A história do presente e do futuro baseada no passado é muito importante para lembrar, estudar. E esta é uma grande oportunidade para mim, gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, a Câmara Municipal de Tomar para promover este projeto, a ideia da sinagoga que servirá para o futuro. Parabenizar a rede das juderias, aqui presente do secretário-geral, Dr. Jorge Patrão, que já fez uma grande atividade de todos, a MAPA mesma, e tem também outros projetos para descobrir, estudar a academia e para publicar e restaurar, a preservação e restauração destes lugares é um grande papel de todos, mas esta rede de das juderias ativou muito neste papel, neste projeto, com a ajuda. Gostaria também de saudar a Embaixada de Noruega, e através do Estado de Rio de Noruega, para a contribuição deste projeto, não só em Tomar, em outros lugares. E aproveitei, como já a Presidente da Câmara disse, aproveitei para fazer uma visita oficial para estudar sobre assuntos da cidade mesma, do potencial de áreas que podemos desenvolver. Eu aproveitei também falar do Instituto Politécnico de Tomar e das outras possibilidades de áreas de cooperação. E temos uma grande possibilidade de continuar esta cooperação da sinagoga, assunto da sinagoga e a presença judaica no lugar, mas demais assuntos para desenvolver. Então, agradeço pela esta oportunidade, conhecer e participar, celebrar com todos sobre este projeto muito importante. É com muito gosto que estou aqui numa brevíssima e modesta intervenção técnica para um breve enquadramento. No entanto, gostaria de fazer um comentário. Realmente nós estamos a falar de um projeto extremamente atual e, como já foi dito, um projeto que, tendo a ver com um passado comum, nos preocupa no presente pela projeção que achamos que ele pode ter em viver melhor e em fomentar um melhor espírito intercultural e de diversidades culturais para o futuro. E, na verdade, é também bastante interessante, e nesse aspecto eu regozijo-me da modestíssima participação que tive para elaborar este enquadramento, por uma reflexão muito simples, que é efetivamente a tentativa das instituições e das pessoas que fazem as instituições de, no seu tempo, responderem a preocupações que têm mais a ver com o viver futuro do que muitas vezes com resgatar do passado problemas e momentos penosos da história. No entanto, é com os momentos penosos da história que nós também convivemos no presente. Esta reflexão para vos dizer que, do ponto de vista da gestão patrimonial,
e é nesse contexto que a minha tarefa, modesta tarefa de enquadramento do projeto, tem aqui cabimento. Na verdade, chegamos à conclusão que, ao longo de décadas, se tem persistido, e hoje, e recentemente, e nestes últimos anos, algumas pessoas têm persistido em resgatar do passado, mas com um pensamento de construção cultural para o futuro, em resgatar do passado este monumento. No entanto, como também já foi dito, a antiga Sinagoga de Tomar não é seguramente o único testemunho, o único documento da cultura e do encontro cultural luso-hebraico ao longo de séculos, e, portanto, este não será seguramente o único monumento e a única memória materializada hoje, ou mesmo, de certa forma, intangível na cultura, enfim, nacional e também do nosso território de Tomar. Portanto, muito brevemente, o que me foi pedido para fazer neste contexto de projeto de intervenção na antiga Sinagoga de Tomar, e que passo sucintamente a dizer-vos, foi mais fazer o enquadramento, enfim, cultural e patrimonial, como já disse, da antiga sinagoga, e em mostrar um pouco o que é que foi o historial, quer do ponto de vista da patrimonialização, porque de facto a sinagoga de Tomar foi considerada ou não foi considerada património cultural durante vários séculos, até que efetivamente foi necessário chegar ao início do século XX para se voltar a reconhecer um valor de memória e um valor cultural muito específico que o tornou um monumento. E, na verdade, a classificação como monumento nacional data de 1921, e esse reconhecimento como monumento nacional teve a ver com características de caráter arquitetónico e também com características do ponto de vista da sua importância na cultura, enfim, global, nacional e local. Esta ideia leva-nos também a algo que já foi aqui dito e que está aqui bem presente no propósito e na constituição desta organização da Rede de Judiarias de Portugal, que é a diversidade e a multiplicidade de comunas de judeus existentes no nosso território, e, portanto, aquela ideia de que Tomar não é o único desses territórios. Deste ponto de vista do historial do monumento e do seu contexto cultural e patrimonial, é também importante recordar aquilo que que eu já referi, foi os contributos que ao longo de décadas foram dados para que nós possamos hoje ter o monumento à antiga sinagoga em condições de não só de ser preservado, como também de ser salvaguardada a sua memória inerente ao espaço e à vivência que o espaço continua a proporcionar, quer localmente, quer a dezenas de milhares de pessoas que frequentam e que vêm a Tomar para conhecer e para vivenciar o espaço da antiga sinagoga. Nesse sentido, evidentemente, é incontornável a referência a algumas das pessoas, a alguns dos estudiosos que, noutro contexto bem diferente de intervenção, tiveram o seu papel incontornável, repito, como foi o caso de Samuel Schwarz, e depois de várias pessoas que vislumbraram a importância da salvaguarda do estudo deste monumento. Também dizer que o estudo deste monumento e enfim, das suas características do ponto de vista arquitetónico e artístico não é a única vertente, mas ainda assim deve-nos fazer percepcionar o contexto em que, quer do ponto de vista social e da comunidade judaica, que
que proporcionou a construção de um edifício de tanto significado à época. Um outro aspecto também é que, tendo sido o edifício usado como local de culto tão pouco tempo, é notável, no contexto geral, é notável a persistência da memória ligada ao sítio que ficou ao longo de todos estes séculos, e ainda o facto de futuramente, e a rede de judiarias é disso um bom exemplo, desde já, de que futuramente o monumento não deva ser percepcionado, interpretado e valorizado de forma dissociada de outros locais e de outras antigas comunidades e atuais monumentos e sítios com idêntico valor patrimonial, dito de uma forma bastante abrangente. Bom, depois desta introdução e desta explicação que a doutora Graça Filipe fez sobre a substância, no fundo, desta antiga sinagoga e de toda a descrição e indicação de quais são os métodos e os meios de atuação perante um monumento nacional, classificado como tal desde 1921. Diria, aliás, que a partir de 1921 acontecem muitas coisas em Tomar, é um ano muito especial. Nesse caso, sinto-me um pouco mais à vontade para discorrer sobre o enquadramento da sinagoga do ponto de vista mais arquitetónico e até urbanístico. Numa belíssima fotografia de final do século passado, século XIX, nós podemos ver que toda esta estrutura central da cidade de Tomar estava consolidada tal como a conhecemos quase hoje. Portanto, é uma estrutura muito curiosa, não me quero alongar, embora tenha uma espécie de fixação neste tema, no facto da cidade antiga de Tomar ser a chamada parte nova, já que a parte mais antiga da cidade romana é hoje a parte nova da cidade, portanto há aqui um cruzamento de terminologias, mas toda esta cidade nova de malha henriquina denotava já uma malha geométrica muito interessante, e a propósito até de um artigo que escrevi há pouco tempo, de facto ela arranca desta rua, da Corredora, como é conhecida hoje, de base até romana, desta rua hoje denominada de São João Batista, e é muito a partir daqui até que se arranca toda esta malha da cidade para sul e poente, que a Ribeira da Vila, a Saboaria, os Lagares del Rei, os estaus são pontos fixos nesse crescimento, e são eles que de alguma forma vão estruturar o crescimento da cidade como a conhecemos hoje. A sinagoga desenvolve-se justamente aqui nesta zona central da cidade, no chamado centro histórico, quase que aqui distante de uma série de outros pontos desta malha urbana. A rua principal, denominada Genoga, depois Rua Nova e hoje conhecida como Rua Joaquim Jacinto, de facto vinha atravessando, cruzava quase norte a sul toda esta malha. Isso faz-nos crer, até por algumas investigações, nomeadamente da doutora Salete da Ponte, que mesmo antes do Instituto Politécnico estar implantado em Tomar, já estava ligada às escavações da sinagoga, que a zona central da judiaria andaria por aqui, portanto compreendido entre um limite da Rua de São João Batista e aqui a Rua Pedro Dias. Portanto, era uma zona bastante extensa e muito central de toda esta área. Portanto, a sinagoga vai ter a sua implantação aqui nesta zona central, na Rua da Judiaria. É classificada, portanto, a partir de 1921 como monumento nacional. O espaço fundamental da sinagoga, do culto, e depois um conjunto de pequenos espaços anexos que têm sido são privados, muitos deles, e portanto não tem sido possível estudar e investigar o que lá está, sobretudo a nível do subsolo. Na sinagoga, a rua de facto é esta, ela localiza-se aqui e tem, portanto, o espaço principal, o espaço mais notável da sinagoga corresponde a este corpo. Há um pequeno edifício anexo onde também há testemunhos de presença desta estrutura museológica e de culto, e depois há um terreno adjacente que
será do interesse do município a sua aquisição para poder eventualmente perceber o que é que falta à sinagoga no estado em que a encontramos hoje e que de facto sabe-se que cresce para esse lado. Uma outra parte que já vamos ver está dentro desta construção, deste edifício, já que a entrada principal se fazia não diretamente da rua, mas era uma entrada muito mais discreta e, portanto, com uma proteção, vamos lá, um pouco mais entendida como útil. O terreno que vos falo e, portanto, aqui a questão da sinagoga marcada neste seu espaço. Uma obra pioneira e fundamental foi a do Santos Simões, que, vivendo em Tomar e estando fortemente ligado a Tomar e a muitas outras áreas hoje consideradas de interesse nacional para o país, como o caso da azulejaria, é ele também como que o fundador da azulejaria, dos estudos da azulejaria, bem como dos moinhos e das enhas em Portugal, tem um vasto estudo nessa área, uma vasta participação. Em 1943 foi publicado este pequeno livro, que é fundamental para se perceber o que é que existia à data. Portanto, algumas imagens que são oriundas dessa publicação, no estado em que se encontrava, a parte que seria a entrada seria por aqui e, portanto, alguns apontamentos no interior deste espaço notabilíssimo do ponto de vista da sua configuração espacial e matérica. Ainda do mesmo livro, algumas investigações e hipóteses que se punham sobre o espaço de culto da sinagoga e alguns espaços adjacentes que têm a ver com todo este conjunto que este monumento alberga. Algumas fotografias dessa publicação de Santos Simões nos mostram espaços que hoje já não são identificáveis, nomeadamente esta com um poço, que ainda lá existe um poço, mas não, este muro já não está, portanto há aqui questões que têm que ser desvendadas, a porta da entrada principal e algumas das imagens daquilo que era visível à época, em que se notam aqui algumas orografias na pedra e no revestimento que denotam provavelmente restos ou vestígios de alguns elementos que será útil desvendar. Uma outra figura da cidade que também se interessou muitíssimo por esta peça foi o Coronel Garcês Teixeira, de que este desenho é da sua autoria. Alguns estudos que foram feitos a partir de 85, sobretudo neste pequeno edifício adjacente ao espaço da sinagoga, onde foram feitas algumas prospecções arqueológicas que denotaram a possibilidade deste ser o espaço feminino, chamada mikvé ou mikvad, deste conjunto. Estaria ligado a outros, como seria este que é de propriedade privada e um exterior que era uma zona da comunidade onde a comunidade se reunia, portanto mais ao ar livre. Algumas imagens da situação atual, enfim, para quem cá está não acrescentará muito, mas mostram um pouco a situação que nós temos, os terrenos adjacentes e esta necessidade de se estudar isto em conjunto com a estrutura urbana da cidade. Um aspecto muito, muito interessante da sinagoga, do espaço da sinagoga, é o encastramento por 8 vezes, portanto nos 4 cantos, 2 vezes do espaço da sinagoga, de uns elementos cerâmicos que são invertidos e que têm uma capacidade acústica de controlar esse